Fala pessoal, hoje eu vou estar aqui trazendo para vocês mostrando aqui algumas análises que eu fiz, né? Eu fiz hoje, dia 18 de 3 de março de 2025. Então vamos começar pelo GBP-JPY. Eu olhei na macro dele, no diário, e eu vi que ele tem uma liquidez muito boa aqui. O preço ativo ele tende a cair, né? Tá com essa tendência de baixo aqui, ele quebrou muito forte esse fundo aqui, formou um choque, voltou e depois começou a quebrar o fundo, né? Ele voltou, fez o pullback, não conseguiu romper aqui esse topo, quebrou o fundo lá embaixo e voltou, tá corrigindo. Aqui tem uma liquidez muito boa, né? Porque o preço fez 1, 2, 3, ó, 1, 2, 3, quebrou o fundo, então é uma liquidez interessante, né? Então aqui tem um ponto de liquidez fortíssimo. Então é a única bandeira vermelha para esse trade, né? É a única bandeira vermelha até então. Aqui você pode ver que o preço está meio lateralzão, né? Meio lateral. Foi lá, deu boas oportunidades aqui, ó. Deu uma belíssima oportunidade aqui, né? Deu outra oportunidade muito boa aqui. Aqui também deu uma boa oportunidade, né? E agora ele veio, testou o topo. Deixa eu ver aqui a uma hora, deixa eu ver se dá pra ver melhor. Ele só sentiu o cheiro de liquidez dessa região e já voltou a cair de novo, né? Teve uma reação bem forte, né? O preço reagiu bem a essa cheirada, essa fungada que ele deu em liquidez. Quebrou esse fundo aqui e fez um choque, né? E nisso ele veio se lateralizando, então é um ponto interessante, né? Primeiro, ele demonstrou interesse, né, na oferta. Mostrou bastante interesse na oferta, quebrou esse fundo, aqui teve um candle de absorção, bem aqui em cima, candle de absorção, e voltou, pá, quebrou forte. Uma outra coisa interessante, ele deixou um POI de venda aqui em cima. POI de venda são falsos choques, né? O preço finge que vai quebrar a estrutura para mudar a sua característica, ele quebra de novo com um movimento forte de baixo. Então foi isso que ele fez, ó. Pá, quebrou forte e fez o choque, né? Com isso, essa região aqui é uma região boa para venda, né? Pra gente buscar vender, né? Daí o preço veio caindo, ele até fez um teste aqui até deu uma venda também. Aí ele veio, fez o Sell Climax, né? E começou a fazer uma estrutura de distribuição, tá? Ele fez o Sell Climax, fez o Automatic Rally, fez o teste, o secundário teste, fez o Uptrust e ele veio desenvolvendo a fase B aqui, até que então ele fez a captura de liquidez do Uptrust, né, que é o Uptrust After Distribution, né, o TAD. Nisso que ele fez o TAD, eu joguei por 1 minuto, ele já tinha sido testado, né, eu não tinha visto aqui, mas ele veio, voltou e testou e caiu. Nisso eu peguei a venda aqui, né, peguei a venda na quebra desse fundinho aqui. Ele veio desenvolvendo. Aqui ele deixou um order block nos 5 minutos. Deixou um order block. Eu até achei que ele ia testar lá, até marquei aqui, mas ele foi e voltou a cair de novo, né? Ele ainda tem chance de testar lá, não é real. Ainda tem chance de testar. Mas então, as confluências que a gente tem para esse trade é isso, né? A gente tem uma característica distributiva, né? Você pode ver que o volume está bem interessante, né? E o preço estava se movimentando bem, ó, desceu, subiu, desceu de novo, aí subiu mais ainda, né? Então o volume estava interessante, a volatilidade da lateralização também estava interessante, aqui, pelo menos no início, né? Até a fase A aqui e a fase B. Durante a fase B ela foi perdendo volume, né? Durante esse período, mas foi um curto período até, lá, desde as 5 e pouco até agora, 10 e pouco, o volume deu uma decaída boa. Então já é uma característica distributiva, né, isso aqui. Uma outra coisa, o RSI, eu não lembro onde eu vi. Ixi, mano, o que eu fiz aqui? Nossa, eu misturei RSI com volume. Ixi, virou uma bagunça danada isso aqui. O que aconteceu? Meu amigo, será que tem como reverter isso aqui? Pronto. Beleza.
Então, aqui a gente teve, ó, uma divergência no RSI, ó, tá vendo? Que ele tá fazendo meio que uma resistência no RSI, e aqui a gente tá com topos maiores, né? Topo maior, topo maior, topo maior, topo maior. E aqui a gente teve topos menores não, né? Aqui a gente teve uma resistência, né? E enfim, é isso. A gente tem o POE de venda, que são confluências, né? Bandeira verde aí. POE de venda, teste no POE de venda, fazendo a captura de liquidez desse topo, consequentemente desse topinho aqui também, né? Sendo o TAD, né? Que é a fase C. Agora a gente está engatando para a fase D da distribuição. O movimento ter feito o choque, né? Ter sentido essa região. Então esse trade aqui não é muito longo, ele não pode ser muito longo, né? Não pode ser um trade, tipo, por exemplo, aqui embaixo, né? Daria para pôr um trade aqui, ó, pegar 20 vezes o risco. Mas como ele não fez uma captura tão expressiva aqui, ó, como essa captura não foi muito expressiva, cara, aí não compensa muito não, né? Compensa muito a gente deixar por muito tempo, porque a qualquer momento ele pode cair, né? Sentir uma fraqueza na oferta e começar a subir de novo e capturar a liquidez lá em cima, entendeu? Então por isso que não é um trade muito longo, mas dá pra surfar bem. Dá pra pegar 5 vezes o risco aqui, pelo menos, né? 3 vezes o risco também já tá ótimo, 3 vezes o risco. Enfim, esse foi o trade, né? Depois teve o teste do choque, que também é interessante, mas seria legal se ele testasse o order block. Não quis testar, então tudo bem, eu já peguei o trade mesmo, já tô dentro da operação. E é isso aí. Esse foi no GBP. Aqui no Nasdaq a gente teve um movimento bem interessante, ó. Eu tava de olho nessa região aqui, ó, que o preço chegou, ó, no diário, tá vendo? Aqui a gente tem um Fair Value Gap. Acho que semanal fica melhor pra ver. Não, semanal não tem nada, só no diário mesmo. No diário a gente tem esse Fair Value Gap aqui, ó. Desde aqui até lá embaixo, ó, até aqui embaixo aqui a gente tem todo esse espaço vazio aqui, que foi onde o preço chegou, onde o preço retomou. Uau, exatamente. Então acaba sendo uma zona interessante, né, pra gente ficar de olho, porque o preço caiu, esticou bem, caiu bem, parou aqui, entendeu? Aqui ele começou a lateralizar. Vê que ele já tá faz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias já nessa região. Então é uma coisa que a gente tem que levar em conta, né? Então, outra coisa, ele ter capturado essa liquidez aqui, então ele capturou, buscou um Fair Value Gap que estava aqui em cima, voltou, sentiu bem forte a força, né, da oferta, uma pancada mesmo no preço, só que ele parou no order block aqui, ó, parou nesse order block que era a região que eu tava de olho, né, Uma outra característica importante, ele foi, voltou, não conseguiu romper, e daí ele subiu aqui em cima. Então é interessante, porque aqui demonstra que pode ser que tenha uma demanda muito grande, né? O preço foi sentindo a demanda, sentindo, até que subiu. Não aguentou mais a pressão. Então provavelmente aqui tem muito mais demanda, tá? Imagina a demanda que tá aqui. Se eles já sentiu aqui, imagina a demanda que tá aqui. Entende? Então ele capturou a liquidez, voltou, buscou o order block, e daí eu só fiquei de olho, né, no order block, na zona de order block lá, fiquei de olho nela. Então eu vim aqui acho que foi nos 5 minutos, foi nos 5 minutos, aí nos 5 minutos aqui eu vim pra ver se o preço ia fazer um choque, ia confirmar pra gente poder ter uma entrada, e ele veio, né, veio caindo, aí ele capturou a liquidez desse topo, fez um POE de venda, só que não vale muito a pena porque a gente está numa região barata, né? Uma zona barata do preço. Inclusive o preço fez 2 capturas de liquidez de fundos bem interessantes, né? Isso também tem que levar em conta, né? Ele fez 2 capturas muito interessantes, então por isso que eu fiquei mais de olho ainda. Aí ele veio, fez a quebra dessa estrutura fazendo um choque,
E tinha um order block bem aqui, um FVG. Eu deixei bem na entrada do FVG, né? O trade, o ponto de entrada. O preço veio, testou até o order block, ficou um bom tempo lateral. Agora que ele rompeu essa lateralização, ele tá tendendo a subir mais, né? Ele tá querendo subir mais. Vamos ficar de olho. Vamos ficar de olho nisso aí. Foi um movimento bem interessante agora, ó. Um movimento bem forte. Bem interessante. O RSI nada divergente. Isso é bom. E vamos nessa. E meu alvo é lá em cima. Então, depois do choque ele deu uma lateralizada e decidiu romper e dar continuidade. Lateralidade. Caramba, eu tô com sono, bicho. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Tem o Solana, né? Que eu tive uma análise de oportunidade aqui no Solana, bem nessa região. 15 minutos. Tá vendo? Ele deixou um POI de compra. Uma região bem interessante, né? Aqui a gente tem um order block. O preço fez a captura de liquidez desses topos aqui, ó. Fez a captura, deixou um topo arredondado, né? Fez um movimento de baixa bem interessante. E agora ele se sentiu nesse order block, né? E não fez um choque ainda. Ele veio, testou aqui em cima e só. Aí ele voltou, só que eu quero que ele teste aqui o POI para ele fazer o choque e buscar meu alvo, meu ponto de entrada, né? Meu ponto de entrada não, meu alvo, né? É isso então, deixa eu ver se tem aqui no diário mesmo pra mim falar pra vocês, ó. Tem essa zona de liquidez muito forte, né? E aqui a gente teve um POI que teve aqui mesmo. Acho que foi um POI. Aqui, ó, POI. Teve um POI aqui, galera, ó, que eu marquei, né? Marquei esse POI de compra. O preço tá testando aqui, tá gerando muita liquidez. Provavelmente ele vai vir testar essa região para daí subir. Mas por enquanto eu tô de olho no teste desse order block aqui de cima. Por isso que eu até deixei aqui mapeado, né? Porque ele veio, quebrou essa estrutura, voltou lá no order block, sentiu e subiu. Então eu tô com interesse em vender ele aqui acima, né? Ele vinha capturar essa liquidez aqui que ele deixou, ó, 1, 2, 3, quebrou o fundo, né? Fazendo um BOS. Então ele vem, testa aqui essa liquidez, dá uma lateralizada, né? Ou ele vem, faz um choque. E é interessante por causa da captura de liquidez, né? A captura de liquidez permite que a gente faça isso. E é isso então. Aí testando esse order block aqui do gráfico de 4 horas, ele vem, testa essa região e dá uma baita compra, cara. Aqui ele vai subir bem, tá? Aqui ele vai subir bem se o Bitcoin... O Bitcoin tem que puxar também, né? Senão aí não dá. Aí não vira pro garoto. E é isso, cara. Até então é isso que eu tenho aqui marcado e mapeado. Eu acho que não tem mais... Ah, tá. Tem o do EURUSD também, né? O EURUSD tem esse preço veio com uma fraqueza na alta, né? E aqui deixou uma liquidez interessante, né? Que é lá de trás, inclusive. Lá de trás, ó, a liquidez. Aqui é um POI, né? Ele foi lá e capturou. Ele pode capturar mais ainda essa liquidez, né? Tem que ficar de olho. Aí ele fez a captura, né? Então sentiu uma boa força ali na oferta. Um movimento bem forte, baixo. Bem interessante. Depois ele voltou para testar esse POI, né? E no teste desse POI, pessoal, eu esperei, o mercado deu uma lateralizada, virou uma estrutura bem interessante. Aqui no minuto ele já deixou um choque, eu já entrei direto. E ele veio formando, né, esse movimento aqui. Um movimento bem interessante, bem legal. Agora ele vai vir testar um POI aqui. Olha só. POI de venda. Vai testar ele. Provavelmente vai dar venda aqui pra quem tá atrasado nele. Eu já tinha até marcado aqui, inclusive. E eu acho que eu tinha marcado aqui também na minha colinha. Deixa eu pegar a colinha ali. Ah lá, eu tinha marcado na colinha aqui. Tinha várias colinhas aqui, ó. Eu deixo marcado. Aqui, ó. Foi esse aqui, ó. Eu marquei lá. Queria subir, depois ia fazer um POI.
E até então ele fez exatamente esse movimento. Não fez do jeito que eu queria, mas tá ótimo. Então aqui, cara, aqui tem muita liquidez, tá? Aqui tem uma liquidez muito boa. Ele tende a capturar essa liquidez ainda, né? Mas eu entrei numa venda aqui nele por causa das coisas que tinha aqui, né? Ele tinha feito a captura mais interessante da liquidez lá de trás, né? Mas que não seja a melhor das melhores, mas foi uma captura até que interessante. Deixou um POI de venda. Aí ele veio subindo, buscou o POI, deixou um choque, começou a dar uma lateralizada, começou a perder, né? Demonstrar sinal de fraqueza na oferta, ou na demanda, quer dizer. Começou a demonstrar força na oferta, né? Daí o preço veio dando uma caída e puf, caiu. Aí agora provavelmente ele vai testar esse POI e vai cair mais. Então é isso aí, pessoal. Aí depois eu tenho esse fundo aqui para comprar ele, um order block que a gente tem aqui, mas tem um outro fundo também, se eu não me engano, bem melhor. Deixa eu ver aqui, sendo 4 horas. Aqui, ó. Aqui, ó, esse order block aqui, cara. Esse order block aqui é muito bom. Tá, vale a pena comprar nele aqui. Vale a pena esperar ele chegar aqui para comprar. Realmente é uma região muito boa. Ali tem a POC também, né? Tem tudo isso também, tem esse ponto. Mas aqui é uma região onde ele captura a liquidez de muita coisa. Ele captura essa liquidez desses fundos aqui. Então aqui é uma região muito boa. É isso aí, galera. Valeu e falou!